Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aproveitando esse tempo em que estamos aí de quarentena, isolamento social, para a gente aprender um pouco de Bíblia. E ontem, orientado pelo Christian, que é a nossa ovelha lá de Blumenau, ele falou: pastor, fala com o pessoal para se inscrever no canal, pede lá no vídeo para o pessoal dar um joinha, para curtir, para inscrever. Então, por favor, se você quiser continuar recebendo e acompanhando essas bênçãos aqui de Deus, dá um joinha aí, curte o canal e inscreva-se. Logo do ladinho aqui da tela, vou botar aqui assim, aparece um lugarzinho onde você clica e subscreve no canal. Quem está subscrito tem a vantagem de receber em primeira mão todas as notificações a respeito daquilo que a gente está postando aqui. Hoje eu quero falar de renúncia, que é o exemplo mais importante que Jesus deixou para os discípulos, porque tem muita coisa que Deus não revelou para muita gente não. Ele às vezes chamava para orar, chamava 3, teve hora que ele orou sozinho, não tinha ninguém perto dele, havia momentos em que ele reunia mais alguns, havia momentos que ele ministrava e liberava algumas chaves espirituais para todos, como foi o caso da ceia, que ele liberou aquela chave, e algumas outras coisas que ele foi falando ao longo do ministério dele terreno sobre reinos de Deus, sempre focado em reinos de Deus. Então, hoje eu quero ministrar um pouco sobre renúncia. Mateus 16, 24... a minha Bíblia está aqui, e algumas anotações que eu fiz, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Então ele não disse para todo mundo não, ele disse para o grupo dele: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo fácil de falar, difícil de fazer isso acontecer em nossa vida, porque de uma maneira geral somos inclinados a receber ou aprender que em vez de renúncia a gente precisa aprender a respeito de prosperidade e de tudo aquilo que possa melhorar o meu ego, um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova e tudo isso. Se a gente observar a trajetória de Satanás, sem entrar muito nesses detalhes agora, a gente lembra que a Bíblia diz que achou-se iniquidade no coração dele, que ele era um querubim. Muito bem, essa iniquidade que foi percebida, Ezequiel vai falar disso lá, ela apareceu no coração dele por quê? Porque ele foi um egoísta. Se você observar o diabo tentando Jesus, ele ficou tentando Jesus exatamente no egoísmo, no ego dele. Olha, se tu realmente és filho de Deus, pula daqui. Então, o nosso ego, nosso eu interior, a nossa alma, ela é enganosa. E Jesus exatamente trabalha o reino de Deus para que a gente mergulhe na intimidade com ele e aprenda outras coisas melhores do que o egoísmo, como por exemplo, amor, compaixão, misericórdia, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, que é o fruto do Espírito. Mas de certo que nada disso vai acontecer se você não tiver renúncia. O maior exemplo de renúncia é Jesus, porque ele era Deus, só sob o ponto de vista didático aqui, ele era Deus, ele abdicou da glória, ou seja, ele renunciou da glória e veio aqui para sofrer todo tipo de ignomínia, ser execrado publicamente num dos piores tipos de execuções que existia na época no mundo romano, que era a crucificação. Então, ele renunciou por sua causa, ele renunciou por minha causa para nos dar a oportunidade de reconciliação com Deus. Então,
Quando você analisa esse versículo, né, quem quiser vir após mim, pegue a cruz. Então, larga tudo e pegue a cruz. Porque não dá para você carregar uma cruz com outra coisa nas costas. Você tem que deixar tudo e pegar a cruz. E aí ele disse o seguinte, né? Siga-me, né? Ele não está pedindo para você seguir vários outros caminhos, não, é seguir ele. Então, para você seguir Jesus, de novo, você precisa renunciar. Então, a palavra-chave, a chave espiritual que Deus está nos entregando nessa live é: renúncia é uma chave que abre a dimensão da glória, abre a dimensão do mundo espiritual de Jesus para entrar dentro de você. Presta atenção, é uma chave. Então, renúncia é uma chave. Jesus entrega essa chave para todo mundo? Não. O reino de Deus está aí à disposição, mas poucos vão entender certas questões do reino de Deus. Então, muito interessante, porque Jesus revelou isso para os discípulos dele, tá? Porque a multidão, de uma maneira geral, ela não está preparada para receber certos tipos de informações, certos tipos de revelações. Então, é importante entender que reino de Deus não é gospel, reino de Deus não é evangeliquez, reino de Deus não é estrutura, reino de Deus não é palco para se ganhar dinheiro. Por isso que ele é estreitinho e Deus vai se revelar o reino para poucas pessoas. Então, este versículo aqui que nós lemos, ele nos ensina, né? Jesus ensinando aos discípulos, e por sua vez nós somos ensinados, que negar a si mesmo é renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, né? Então, eu trouxe aqui também um texto que está lá em Mateus 16, do 21 ao 23, que vai dizer assim: desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. Aqui ele está falando da religião. E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, né, é sempre o Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então esse é um problema que aflige muita gente. A gente não entende as coisas de Deus. Então, Jesus estava falando de coisas espirituais, falando das chaves espirituais do reino, e Pedro vem carnalmente tentar demovê-lo do propósito. Quantas pessoas já não tiraram você do propósito, ou já apareceram na sua frente, e gente do seu lado, pastor, bispo, irmão de igreja, que já não tentou te demover do propósito? É normal isso, tá? Então a gente tem que ter muito discernimento para entender quando Deus fala e quando Deus não está falando. Então, aqui Jesus estava falando nesse texto para os seus discípulos, né, aquele grupo mais fechado dele, de que ele iria morrer e ressuscitar. Então, ele estava dizendo: eu vou renunciar tudo da minha vida aqui em favor de vocês e para cumprir a vontade do meu Pai, tá? E aí, Pedro, não entendendo, começa a tentar tirar Jesus do propósito. E ele então chama ele de Satanás mesmo: sai para lá, Satanás, não tenta me tirar do meu propósito, não. Então, são chaves espirituais que Jesus estava liberando para os seus discípulos. Quem é discípulo? Discípulo é aquele que segue mais de perto o seu mestre, né? Vai muito mais além do que aquele que apenas aprende, né? Não é uma relação só de aprendizado, é uma relação de relacionamento mesmo, né? É muito difícil, né, um discípulo ou ser um seguidor e um seguidor ser discípulo, que são duas coisas distintas, né? Porque o seguidor vai ouvir tudo, vai aprender muita coisa. Agora o discípulo, ele vai querer se parecer com o mestre.
ele vai querer dar continuidade a esse ministério do mestre. Ele vai querer passar pelo processo junto com o mestre ou perto do mestre para depois ficar mais parecido com ele e pregar aquilo que o mestre pregava. Por isso a diferença entre seguidor, Jesus tinha muitos seguidores, muitos até o abandonaram, e discípulos. Teve um que foi tomado por Satanás de verdade e fez aquilo que nós sabemos que foi trair Jesus. Então, ser discípulo é sinônimo de quem também quer renunciar, que quer abrir mão das suas vontades, que quer ficar parecido com o mestre e ser transformado pelo agir do Espírito Santo. E Paulo, vou pegar a Bíblia aqui, Paulo, em Romanos 12, vou abrir aqui, Romanos 12, dos versos 1 e 2, vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e que apresente-se o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tenho falado bastante aqui esses dias, metanoia. A transformação acontece de forma racional na sua alma. É muito importante isso. Então, metanoia é exatamente a renúncia. Eu renuncio às minhas vontades, renuncio a tudo aquilo que aparentemente eu aprendi para mim aprender de Deus e ir após Jesus, vir após mim, que é o que Jesus falou, né? É isso que ele disse: quer vir após mim? Pega a tua cruz então e vem me seguir. Então, na caminhada cristã, é bem assim. Se você realmente quiser ser um cristão autêntico, você não pode seguir o seu coração, porque o seu coração, nesse caso significando alma, é enganoso, que a alma engana a gente. Então, para que a alma seja cada vez menor e o espírito prevaleça mais, a gente precisa renunciar a nós mesmos, inclusive para conviver numa comunidade cristã. Eu falei isso aqui num vídeo recente. Você quer conviver de maneira harmônica com outras pessoas? Você precisa renunciar. Precisa aprender a lidar com elas, a perdoar o tempo todo, né? A ter um coração perdoador, a segurar sua carne, né? Não deixar que a alma, a carne prevaleça sobre o espírito, que é essa luta, né? Paulo diz que fica a luta constante, carne versus espírito, né? Um tentando digladiar com o outro, né? Então, a natureza carnal não pode nos dominar, ainda que ela tente nos dominar. Então, o processo de santificação é quando a gente vai mortificando a carne e dando lugar ao espírito. Então, o espírito vai tomando o lugar da carne. Então, quem renuncia a isso, por isso a palavra renúncia, ele vai abandonar os velhos hábitos, as velhas práticas, né, para viver algo novo da parte de Deus, como nova criatura, né? 2 Coríntios vai falar dessa nova criatura, né? Eis que as coisas velhas já passaram. Está em 2 Coríntios 5, é isso mesmo, 5:7. Vamos ver aqui se é. 5:17. Isso, 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fácil de ler, né? Vai fazer isso se transformar numa realidade da nossa vida. Então, temos que tomar a nossa cruz e segui-lo, temos que renunciar. A cruz naquela época, como eu disse antes, era um sinal de uma humilhação total. Todo judeu naquela época, todo romano, todas as cidades e todas as nações que estavam dominadas pelo Império Romano, sabia que a crucificação era algo muito terrível. Mas o judeu também sabia, porque ele conhecia a palavra de Deus, que dizia, o profeta já havia dito,
que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro da cruz. Isaías vai falar nisso. Então imagina, né? Renunciar, negar e botar o madeiro nas costas, nos ombros, suportar o peso do evangelho, né? Suportar o evangelho é não querer fazer um monte de coisa que as pessoas vão te chamar para fazer. Aí você vai dizer, não, eu não faço mais isso porque agora o evangelho de Cristo, o reino de Deus está dentro de mim. Vamos ali tomar uma cerveja, vamos ali fazer isso, vamos ver um filme mais erótico. Você diz, não. O reino de Deus mora dentro de mim e eu renuncio a essas coisas porque eu estou com a cruz de Cristo sobre os meus ombros. E pelo fato da cruz de Cristo estar sobre meus ombros, eu não quero mais viver esse tipo de vida. Então, não precisa agredir ninguém, apenas dizer a verdade para ele. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, em outro texto, Jesus fala assim, se você quiser ganhar o reino de Deus, perde a sua vida. Perder a vida é a renúncia que Jesus está falando. Eu renuncio a esse mundo, eu renuncio a tudo e vivo aqui na perspectiva do reino. Eu sei que um dia, em algum momento, eu vou ser resgatado para o reino de Deus. Então, se eu vou ser resgatado, eu já renuncio aqui a esse mundo, porque eu já consigo enxergar o mundo vindouro. Eu consigo enxergar Jesus, eu consigo enxergar a Nova Jerusalém, eu consigo enxergar o paraíso, que é para lá que eu vou, porque eu sou do reino de Deus. Então, queridos, quem faz renúncia, ou quem aceita a renúncia, começa a viver, né, no sobrenatural. Você já não anda mais buscando poder, nem buscando movimentos, nem ficar buscando profecia daqui e dali, nem fica preocupado com prosperidade. Eu estou atrás da prosperidade, eu quero a prosperidade, eu preciso da prosperidade. Quem renuncia, guarda isso aí, quem renuncia, nega-se a si mesmo e pega a cruz e tem o peso do evangelho nos ombros, ele se move pela obediência, tá? Porque o coração da pessoa se move por Deus e para Deus. Então não é mais o mundo que me move. Eu sou movido por Deus e para Deus, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem é a minha origem e eu sei exatamente para onde eu vou, que é voltar para a minha origem. Eu estou aqui cumprindo um propósito de Deus, né? Em fazer alguma coisa para Ele. Lembra que Noé trabalhou um monte de tempo para ser usado pouco tempo. Às vezes Deus vai trabalhar com você uma vida inteira para te usar algum tempo para cumprir o propósito dele. Então, como você não sabe nem o dia, nem a hora, nem o local e nem como Deus vai fazer isso, se mantenha no propósito, se mantenha na direção de Deus, tá? Se mantenha no propósito. O que Deus está querendo nos ativar, principalmente na Shekinah, que nós resolvemos largar a mão desse negócio de religião, dos dogmas, desse monte de coisas que existem, né, em algumas igrejas. E de novo, eu sempre tenho que repetir que eu não tenho nada contra a igreja, eu estou falando da Shekinah, do nosso modelo. Shekinah é um modelo de reino de Deus que Deus nos deu e separou alguns poucos para ficar lá nesse modelo. Então o meu modelo não é igual ao de ninguém, eu não quero copiar nada de ninguém, eu quero simplesmente seguir o modelo que Deus nos ordenou para a Shekinah. Daí a nossa dificuldade muitas vezes de ser compreendido pelas outras pessoas e até de ser respeitado pelas outras pessoas, né? Porque o nosso modelo ele é bastante diferente, porque nós somos proféticos, nós temos um modelo com uma visão mais de apostolicidade, uma visão mais de amor e comunhão, uma visão muito forte de ensino da palavra, de conhecimento da palavra. A gente realmente quer alimentar muito da palavra de Deus e nós vivemos pelo princípio da honra, tá? Então nós não entregamos dízimo e oferta por outro motivo, nós fazemos isso como honra,
porque nós já recebemos a chave, a ativação de uma chave chamada chave de honra. Quem ativa a chave de honra vive por honra. Só honra quem tem honra. E eu vou dar honra a Deus porque eu sou honrado por Ele na medida em que Ele me fez servo dEle, filho dEle, por causa da renúncia de Cristo Jesus, que veio até mim, me permitiu agora não ser mais uma criatura, mas agora eu sou chamado, feito filho de Deus por causa do sangue de Jesus. Então isso é uma honra muito grande. Então nós honramos a Deus com as nossas primícias, com os nossos sacrifícios, porque nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos quem Ele é. Nós conhecemos a santidade dEle. Nós experimentamos Deus na adoração. Então, quando a gente passa a ter esse nível de intimidade com Deus, aí a gente realmente quebra toda essa visão religiosa, toda essa visão dogmática, e aí a gente agarra na dogmática da palavra, só a Bíblia, né? Só lhe deu glória, só lhe deu a palavra. Olha aqui, ó, a palavra passa a ser a nossa única regra de fé e prática, e a gente renuncia a todas as outras coisas para ficar firme na palavra de Deus. Então, meu querido, nós aprendemos hoje aqui que a renúncia é de Deus. A renúncia talvez seja a maior bênção de Deus para a nossa vida. Porque a renúncia que gerou em Jesus o resto, amor, compaixão, misericórdia, né? Todos os dons que ele tinha, foi exatamente porque um dia ele resolveu obedecer, né? Essa chave aí, ó, da obediência, ele obedeceu ao Pai, quando ele disse, eu vou lá, eu vou deixar a glória eterna, eu vou descer até a terra, vou ficar lá e vou fazer o sacrifício necessário para reconciliar aquele povo, o meu povo com o Senhor, meu Pai. Ele veio, ele então praticou a renúncia. Então a renúncia gera amor e todas as outras coisas. Então, queridos, larga a mão do diabo. A raiz do diabo é encher o seu ego. A raiz do diabo é encher você de egoísmo, é encher você de altivez, é encher você de desejos carnais, é encher você de desejos de querer o que tem e o que não tem. É você ser soberbo, é você não ter humildade. Isso tudo é coisa de Satanás, porque ele é egoísta, ele quis o lugar de Deus. Ezequiel é muito claro, achou-se iniquidade no coração dele porque ele quis o lugar de Deus. Então, ele usurpou, ele tentou usurpar aquilo que não pertencia a ele. Então, em momento nenhum aí, Satanás, o diabo, teve a bênção da renúncia, né? Então, não deixe que os cativeiros espirituais de Satanás tirem a sua bênção. Então, se você ainda está em algum cativeiro espiritual, se você ainda está preso a alguma iniquidade, eu convido você, após terminar essa mensagem, bota teu joelho no chão, bota teu joelho, pede perdão a Deus pelos seus pecados, pela sua iniquidade, pelas coisas que você fez de errado. Peça perdão, peça que o Espírito Santo perdoe você e peça para que o Espírito Santo gere arrependimento nas demais pessoas que de alguma maneira foram prejudicadas por você. Peça isso também. Ore a Deus e fala, Senhor, vá de encontro àquelas pessoas que eu prejudiquei e gera nelas arrependimento, porque eu estou gerando aqui dentro do meu espírito o meu arrependimento por tudo que eu fiz. Porque perdão gera fidelidade. Quanto mais fidelidade, mais perdoador você é. Fidelidade a Deus que eu estou me referindo aqui. Então, irmão, não seja gospel no evangelho. Seja do reino de Deus. Seja filho de Deus. Seja abençoado por Deus. Passe a mover no sobrenatural. Passe a mover pela chave da obediência. Dê o seu coração para Deus, que Ele vai te honrar. Porque Deus honra a todos aqueles que o honram. Então, honre a Deus, né? Nós lemos aí sobre honrar a Deus com as nossas primícias e tal. Muitas vezes, quando falamos esse texto, as pessoas pensam só em dinheiro. Não, a primícia da sua oração, a primícia da sua alma, a primícia
né, da sua casa, a primícia do seu dia, a primícia da sua leitura bíblica, isso também é primícia, né? Ainda que esse texto também tenha uma referência da primícia de honrar a Deus com sacrifício, mas também há outros sacrifícios. E a sua oração, seu jejum, a sua leitura bíblica também faz parte disso. Então, lembra disso, aproveite esse tempo de ensinamento para se aproximar mais de Deus, né? Deus quer você mais próximo dele. Peça a Jesus para te aproximar, peça o Espírito Santo para te encher cada dia mais, porque quanto mais cheio do Espírito Santo, menos lugar vai ter para qualquer outra coisa. Basta você olhar um copo d'água. Se ele estiver cheio de água, o que mais vai caber? Vai entornar. Então, deixa Deus encher você até entornar a bênção para as outras pessoas. Amém? Espero que esse ensinamento possa ter te ajudado. Lembra da renúncia, lembra da chave da obediência, lembre da chave da honra, lembre da chave, a chave da renúncia, que é muito abençoadora. Guarde isso nas tábuas do teu coração e seja ricamente abençoado. Tá? Quero terminar desejando a Deus que te abençoe com toda a riqueza da palavra e que este ensino, né, que esta oportunidade que você teve de me ouvir, seja a bênção de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios, abençoe a tua família e abençoe muito você mesmo, para que você também seja uma bênção. Lembra de Abraão? Sê tu uma bênção. É isso que nós desejamos, em o nome glorioso e poderoso de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro aqui pela Teia Mundial, pela internet. Que Deus te abençoe ricamente.